Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? Certo dia, alguns dias atrás, uma seguidora me mandou uma mensagem lá no Instagram dizendo que ela não sabia como largar o vício do cigarro. Como que a gente pode largar um vício? Como é que Deus pode nos ajudar com isso? Então é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. A gente precisa entender que se existe algo que a gente não está conseguindo dominar, que é mais forte do que a gente, isso está se tornando o nosso novo Deus e a gente está idolatrando isso. No caso da seguidora seria o cigarro, né? Mas tu pode adaptar isso para a tua realidade. Até porque o domínio próprio é algo que o Senhor dá para nós quando a gente o reconhece como o único e suficiente Salvador, né? Um exemplo, a pessoa é viciada em bebida, não consegue parar de beber. A bebida virou seu novo Deus porque a bebida está controlando a sua vida. A bebida para essa pessoa está numa posição de idolatria. E olha como o diabo, ele é horrível. Tudo que ele quer é que a gente coloque a dependência da nossa vida em outras coisas e pessoas e não em Deus. Então, no momento que tu diz que tu não consegue largar determinado vício, é porque a tua sobrevivência na tua mente, né, depende daquilo ali, depende daquela bebida, depende daquele cigarro, depende daquela coisa. Então, tu tá colocando a tua sobrevivência, a tua dependência nisso e não em Deus. E aí a pessoa que é dependente do cigarro, ela vai dizer, eu não consigo viver sem cigarro. Só que, gente, nós deveríamos dizer que a gente não consegue viver sem Deus e não sem o cigarro. Quero ler com vocês Tiago, capítulo 4, versículo 7. Diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos resistir às armadilhas do diabo. Os vícios são armadilhas do inimigo. E se tu tá colocando a tua dependência em algo que não é em Deus, tu pode ter certeza que Deus quer que tu largue isso. João capítulo 8, versículo 34 diz assim, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Muitos estão sendo servos desses vícios. Se tu não consegue largar esse vício é porque tu já é servo desse vício. Tá ok, Maria, eu já entendi, né, que esses vícios não vêm de Deus, que eu preciso largar esses vícios, que a palavra me instrui a isso, que esses vícios são provenientes do inimigo. Da vontade do inimigo para que eu coloque a minha dependência em outras coisas e não em Deus. Mas o que eu faço? O primeiro passo, gente, é sempre identificar o vício. Porque tem muita gente que fica cego, né? Que não quer admitir. Ah, não, fumar? Não, eu fumo esporadicamente, assim, né? Uma vez por semana, 2 vezes por semana. Tá ok. Mas tu conseguiria ficar 3 semanas sem o cigarro? Não é a questão da quantidade, mas é o quanto tu depende daquilo. Vocês entendem? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é admitir esse vício. Qual que é o vício que tu tem? Confessa, fala a verdade. A segunda coisa é que tu precisa buscar ajuda. E tem muitas pessoas que têm vergonha de dizer que estão com um vício em determinada coisa. Mas se tu não buscar ajuda, tu não vai conseguir vencer isso sozinho. Porque nós somos igreja, nós precisamos, né, se ajudar. É isso que Deus espera da gente, é isso que o Senhor espera de uma igreja. Não guarde esse fardo apenas para ti. Então busque ajuda de profissionais, dos teus líderes, dos teus pastores, de amigos de dentro da igreja. Fale abertamente. Lá é um lugar, pelo menos deveria ser, né, um lugar onde não tem julgamentos, porque cada um que tá lá é mais falho e mais pecador que o outro. Então a gente precisa se ajudar. Então busque se abrir com as pessoas. Outra coisa é que tu tem que fazer escolhas assertivas, cuidar com aquilo que tu tá colocando pra dentro da tua mente. Por exemplo, eu vou continuar no exemplo do cigarro, né? Se tu tem o vício do cigarro, tu vai ficar assistindo filmes, novelas com pessoas que estão fumando? Não, tu não vai fazer isso. Tu precisa ser um pouco mais inteligente nessas escolhas, né? Se o teu casamento, né, agora não falando de vício, mas para explicar para vocês a importância dessas escolhas que a gente faz assertivas, se o teu casamento não tá indo bem,
Aí tu começa a ouvir aqueles sertanejos extremamente promíscuos, onde incentivam que tu traia, incentivam o divórcio. Aí tu vai assistir uma novela da Globo e lá na novela as pessoas estão se traindo. O que é que tu tá colocando pra dentro da tua mente, né? Vai buscar ajuda com pessoas que têm casamentos consolidados, casamentos felizes, para que tu consiga restaurar o teu casamento. A gente precisa ter essa sabedoria. Às vezes as pessoas chegam em casa e só ligam a TV para ficar com o barulhinho da TV, mas mal sabem que tudo aquilo que tá sendo falado na TV tá entrando na sua mente. A pessoa nem tá percebendo que tá se alimentando com aquilo. Então a gente precisa ter esse cuidado, gente. A nossa mente é muito poderosa e se a gente não cuidar, é campo fértil pro inimigo agir. Outra coisa, identifique qual que é o gatilho que te faz cair nesse vício e fuja disso. Podem ser pessoas e companhias que te incentivam a que tu consuma esse vício. Pode ser algo que tu assiste, pode ser algo que tu algum lugar que tu frequenta, não sei. Mas identifica o que é que te faz ter mais vontade de consumir isso e foge disso. Ontem mesmo eu tava lendo, agora eu não vou me lembrar de cabeça qual que é. Tá em Provérbios isso, né? Que fala mais ou menos assim, que o insensato, ele vê uma briga e entra de cabeça. E a pessoa que é sábia, não, ela recua, ela não quer entrar na briga, ela não quer bater de cara com aquilo, né? Pra que eu vou entrar numa briga e bater de cara? Isso é extremamente insensato, né? Então é a mesma coisa aqui, pra que eu vou assistir aquilo se aquilo lá vai me fomentar mais com que eu consuma o vício que eu não quero consumir. Outra dica, que eu acho que essa aqui é muito importante, é que tu viva um dia de cada vez. Sempre pensa assim, eu preciso vencer esse vício hoje. Nós não temos o amanhã. A palavra diz, né? Cabe a cada dia o seu próprio mal. A gente não sabe como é que vai ser amanhã. A gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã. A gente não sabe de nada. Então, não adianta a gente ficar pensando como é que vai ser. Poxa, mas daí eu vou parar com o cigarro, como é que vai ser daqui um mês? Um mês sem cigarro? Não pensa lá na frente, pensa agora. Se tu ficar pensando no futuro, isso vai te deixar angustiado. E a última dica, mas a melhor de todas, é ore, jejue, se entregue ao Pai, fala pra Deus a verdade, conta sobre os teus vícios, se derrama aos pés dele, peça ajuda a Ele, é Ele quem vai te ajudar. Então não abra mão disso, de orar todos os dias, de clamar ao Senhor para que Ele te ajude. Eu espero muito que esse vídeo tenha sido claro para vocês e que possa ajudar várias pessoas por aí. Compartilhe esse vídeo com pessoas que tu acha que possam ser edificadas com isso aqui que a gente conversou. Um beijo e fiquem com Deus!